Tudo bem? Deus abençoe você. Não deixe de curtir o canal, aí dar o seu like, não deixe de compartilhar e não deixe de dar a sua opinião aí, que é muito importante a sua opinião nesse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu vou colocar agora e coloca a sua opinião sobre isso aí também. Dá uma olhada aí rapidinho. Olhou? Complicado, né? Isso aí não é novidade pra gente, que é crente, a gente entende a Bíblia, a gente que sabe o que Jesus falou sobre perseguição, mas é uma coisa nojenta, né, gente? E infelizmente há pessoas que ainda votam em partidos, em pessoas que patrocinam esse grupinho aí, tá bom? A gente está na lista deles mesmo, como a gente está na lista do Satanás, do mundo, do sistema. A igreja é a que mais sofre nesse mundo. Morrem mais cristãos do que qualquer classe que eles ficam falando aí. Morrem mais cristãos do que todos eles. 150 mil, mais de 150 mil por ano, para você ter uma ideia. Tá? Mas antes da lista deles, estamos na lista de Deus. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não temais aqueles que podem matar a carne, mas não podem fazer nada com a alma. Tá bom? Vamos lá, vamos falar do tema. Se o arrebatamento não acontecer, eu coloquei esse tema para você, para chamar a tua atenção, porque infelizmente a maioria das pessoas são mais, elas vão mais por dúvida do que por fé. Então você tem que colocar o si, porque as pessoas são guiadas por dúvida, infelizmente. Mas se o arrebatamento não acontecer, Deus não tem problema de convicção, como você, como às vezes eu, não tem problema de convicção. Deus é. O que ele fala, está falado. Deus não tem esses problemas. Você que tem que resolver esse problema de crença, de fé, tá? Você foi doutrinado, nós fomos doutrinados, domesticados a entender que fé é abstrato, fé é coisa, né, ligada à crença, porque alguém falou. Não, fé no sistema de Deus é fato. Então, se está falado por Deus, se está falado pela sua palavra, vai acontecer. Esse vídeo é direcionado para as pessoas que estão ridicularizando o arrebatamento. Tá cheio de gente por aí, falando um montão de besteira, tá? E talvez o maior problema aí seja a questão de fé. Porque se você não acredita que Deus pode tirar um montão de gente da terra de forma repentina, rápida, então você também pode não acreditar que Moisés, né? Deus abriu o mar através de Moisés, que Davi derrubou um gigante com uma pedrinha e muitas outras coisas. Então você não acredita em um montão de coisas, tá? A palavra diz que muitos se apostatarão da fé nos últimos dias. Muitos se apostatarão da fé. E deixa eu te falar uma verdade. Existe uma perturbação. Essa gente chata, tá? Fica perturbando até. Tem gente que além de estar perturbada, ainda quer ficar perturbando. A escatologia, que é uma das matérias aí da teologia sistemática, onde se fala acerca das profecias e dos últimos tempos, essa escatologia, eu acredito que ela não deve ser uma ferramenta para ser utilizada para um medo paralisante. Pelo contrário, ela deve ser utilizada para um medo estimulante, um medo que leva a pessoa para o movimento. Como assim, Leandro? Porque existe o lado bom do medo. Tá? Existe o lado bom do medo, mas existe o lado ruim do medo, que é o medo paralisante. A maioria dos nossos medos são ruídos, tá? Mas o problema é o medo paralisante, mas esse aqui não é um assunto. Eu estou dizendo que existem textos, existem coisas que foram preditas, faladas, que de fato causam um determinado medo. Mas essa não é a intenção da palavra. A intenção da palavra é te mover. Tá? O medo pode ser apenas uma ferramenta.
A escatologia é assim, mas o problema é que muitas pessoas acham que tudo tem que ser isso, tudo tem que ser desespero. E Paulo falou o seguinte: não quero que vocês fiquem perturbados ou perturbem, né? Você pega 2 Tessalonicenses capítulo 2, você vai ver, não quero que vocês fiquem perturbados ou perturbem, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, né? Na verdade ele fala, não quero que vocês fiquem perturbados, né? Que se perturbem. Eu estou acrescentando aqui, nem perturbam, né? Porque quem tá perturbado acaba perturbando também. Né? Quer por palavra, quer por epístola, quer por espírito, como se o dia de Cristo estivesse próximo. Você vê que ele está usando a escatologia, mas não se utilizando para desesperar as pessoas. E parece que tem gente aí, né? Uma galera aí que está pregando escatologia agora, né? E que acha que a escatologia tem que funcionar da maneira dele, dessa forma hollywoodiana, né? De se entender esses filmes de ações, tem que ter dose de adrenalina, que as coisas têm que funcionar dessa forma. Não funciona dessa forma. Tá? A palavra é de Deus, a escatologia é de Deus, as profecias é de Deus e funciona da maneira de Deus. Tem gente que até força a barra, quer forçar a situação para que as coisas aconteçam. Não funciona dessa forma. As coisas acontecem de forma natural e não é da vontade de Deus que a gente fica aí promovendo pânico com as pessoas. A gente tem que estar alerta, a gente tem que estar atento. Mas a escatologia não é para botar desespero em ninguém, temor, pelo contrário, ela funciona para dar esperança, para trazer conforto, tá? Então, cuidado. Eu vou te dar outro conselho aqui, cuidado com seus pregadores preferidos, com seus professores preferidos. Tem gente que fica sendo norteado por pregador preferido, por professor preferido, mas o cara estudou, o cara é isso, o cara é arqueólogo, o cara estudou na determinada faculdade. Irmão, fala sério. Você tem que ter cuidado, sabe por quê? Busque por si mesmo, porque tem pessoas que elas são norteadas não só pela palavra, sabe? A palavra às vezes ela está indo, mas ela não está indo pura. Ela está indo por trás daquela pessoa. Existe um paradigma, existem paradigmas, existe uma denominação por trás, existem gurus por trás, existem mentores por trás, existem determinados professores por trás. Né? E infelizmente tem pessoas que estão sendo guiadas por vídeos de YouTube, por palavras. Cara, pesquisa por si mesmo, vai ver se é isso mesmo. Eu, Leandro, sou pré-tribulacionista, dispensacionalista, futurista, tá? Dispensacionalista, futurista, pré-tribulacionista, tá bom? Dispensacionalista, futurista e pré-tribulacionista. Futurista porque eu acredito que a maioria das profecias vão acontecer no futuro. Estão acontecendo e vão acontecer, tá? Dispensacionalista, que eu creio que Deus ele organizou as coisas, tá, irmãos? Existem dispensações, existem tempos estabelecidos para que as coisas aconteçam, tá? E cada tempo que ele estabeleceu existe oportunidade para o homem, existe juízo, tá? E esqueci o outro, é pré-milenista, porque eu acredito que antes do milênio vai ocorrer o arrebatamento da igreja, vai vir a vinda do Senhor nos ares. Eu acredito nisso, tá bom? E pré-tribulacionista, porque eu acredito que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, mas não quero falar desse ponto, eu quero falar sobre arrebatamento. O arrebatamento é real, Deus não tem problema de convicção, Deus não tem problema com isso, quem tem problema com isso é você. Cuidado. Quando você vai olhar Paulo falando lá no capítulo 4, verso do 13 ao 18, sobre o arrebatamento, você vai ver que o tema ele é escatológico, ele fala de ressurreição dos mortos em Cristo. Depois ele vai falar de nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Essa palavra arrebatamento, tem gente que fica... Gente, é uma chatice, o mundo chato. Tem gente que fica perturbando uma série de discussões em cima da palavra arrebatamento, que no português está arrebatamento, mas em algumas versões pegaram do inglês, mas essa palavra é latina, né, que é o raptare, mas a palavra grega para o raptare, tá, para o arrebatamento, é arpazo. É a mesma coisa do arpão. Já viu o arpão quando joga, quando vai pescar? Então, o arpazo. Tirar algo com força. É exatamente isso. Mas não existe termos técnicos, né? Não é um padrão para se falar. É claro que não é padrão. O arpazo ele pode ser utilizado em muitos outros contextos. Eu vou deixar os textos da Bíblia aqui, mostrando onde a palavra arpazo ela é utilizada em outros contextos, que vai falar de retirada, que vai falar de um livramento, que vai falar até mesmo do arrebatamento de um lugar para outro. Eu vou deixar os textos aí para você não ficar perturbando. Claro que não existe que a palavra arpazo
ela não é um termo técnico só para ser utilizado para falar da vinda de Cristo. Não é. Mas quando Paulo vai falar ali da vinda de Cristo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar essa palavra harpazo, tirar com força. Depois nós estivermos vivos, seremos tirados com força. Acontecerá um harpazo. Aí você tem que entrar no senso comum, tá? Existe uma lógica, gente, existe uma lógica. Você é literalista demais, mas essa é a forma de se interpretar, na minha opinião, a mais correta. Por quê? Porque eu entendo que se você está lendo algo, né, e está fazendo sentido, você não tem que ficar promovendo, você não tem que ficar promovendo revelações, forçando o texto, forçando a barra. Não é assim que as coisas funcionam. É claro que para se ter sentido, existe uma concordância dentro das ferramentas, né, das ciências da interpretação, como é a hermenêutica, existe uma exegese do texto, é claro. Mas se essas coisas são suficientes para dar sentido, porque tem que inventar, não tem que ficar inventando. Então, assim, é muito claro que Paulo fala, e nós seremos arrebatados. Haverá um harpazo, uma tirada. E o que faz sentido ali? Que, primeiro, haverá uma forma de vinda. A vinda é uma, mas é como se ela tivesse duas fases, como prega o pré-tribulacionismo, como prega o dispensacionalismo. Duas fases. Na primeira, parece que vamos nos encontrar nos ares, e parece que é específico para um povo, que é a igreja. Igreja, Israel e nações. Jesus voltará para a igreja segundo esse entendimento, que faz muito sentido, de forma onde nós vamos nos encontrar com ele nas nuvens. E ali acontece o harpazo, ali acontece o ser tirado. Tá? E o outro que traz sentido é que Jesus vai pisar na terra, só você não vai entrar em confusão, gente. Então como é que é a vinda de Jesus? Ou ele pisa ou ele não pisa, ou ele vem ou ele não vem. Aí as pessoas ficam perturbadas, tá bom? Eu vou deixar os textos aí no vídeo, tá? Para você estudar mais, mas eu vou fazer outros vídeos com relação ao arrebatamento, a questão do arrebatamento, tá bom? Eu vou sempre estar avisando para você. Compartilha isso, comenta, quero que você comenta, coloque aí o que você acha, tá? Olha, essas palavras são para dar esperança, tá? A esperança da igreja não estão nos sistemas, a esperança da igreja está na vinda de Cristo, que será para a sua igreja. E com certeza Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Dá uma olhada aí no link da descrição, que tem um curso aí abençoado e tem um grupo aí de mentoria, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem na paz.